Fala galera, tudo bem? Aqui é o Giovanni no canal do Palmeiras. Hoje estou aqui para fazer o pós-jogo de Palmeiras 1-0 Portuguesa. Primeiro jogo do Palmeiras no ano, né? Também estreia pelo Campeonato Paulista, obviamente. Bom, vamos começar falando logo do jogo, né? O Palmeiras foi pro campo com o Carlos Miguel. A zaga, a gente foi com Benedetti, Murilo. Aliás, um time bem mexido, né? Diga-se de passagem. Os laterais, Jefferson na lateral esquerda e Jair na direita. Primeiro volante, Marlon Freitas, a estreia dele, né? Pra mim, hoje foi o melhor em campo, foi muito bem. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Segundo volante, o Larson da base. O nosso meia, a gente foi primeiro com o Maurício, né? O meia pela direita, no caso o ponto vai de meia, quase segundo atacante, o Maurício. O nosso ponto, a gente foi com o Alan, ponta direita, ponto esquerdo, Sousa. Centroavante, o Luiz. Bom, time bem mesclado, né? Era esperado, né? Estreia do Paulistão. Alguns grandes nomes nem no banco estavam, né? Como é o caso do Vitor Roque, do Flaco, até provavelmente do Veiga, do Piquerez. Mas ainda assim, a gente foi com um time que eu acho que tinha total condição de ganhar do Português e a gente ganhou, né? Tudo bem que foi meus trancos e barrancos, mas ganhou. O primeiro tempo foi bem ruim, eu diria. Talvez o Sousa no ataque salvou um pouquinho, o Maurício. O Luiz correu bastante, mas não conseguiu fazer muita coisa. Na defesa, o Benedetti se mostrou bem no primeiro tempo. O Murilo também, né? Só que foi amarelado, então saiu já no segundo. Os laterais, mais ou menos. O Marlon Freitas, que pra mim foi a grande, não grande surpresa, mas foi a grande momento do jogo, né? O grande personagem do jogo. Ele, pelo que eu me percebi, assim, né? Não vi direito das estatísticas depois do fim do jogo, mas pelo que eu tava vendo, pelo menos até quase o final do jogo, ele não errou nenhum passe em campo. E todos os passes, assim, não passes mirabolantes, mas passes simples, mas que são importantes você fazer dentro do jogo. Então acho que é um jogador muito interessante pra isso, né? Jogou com uma camisa 5, que não é a posição dele mesmo, né? Na verdade ele é um camisa 8, é um jogador que joga mais pra frente, pensando na frente. Mas hoje foi de 5, jogou bem. O outro destaque também pra mim foi o Larson no primeiro tempo. E no segundo, né, nos dois tempos, na verdade, mas principalmente nesse primeiro tempo, os dois principais foi o Marlon Freitas e o Larson. O Larson, que também ajudou o Marlon Freitas na questão da criação. A camisa 8, que tem bastante visão de jogo, também acerta bastante passe e faz jogo simples, né? Que é uma coisa que funciona, o simples que funciona. O caso do Marlon e o caso do Larson. Dois bons jogadores. Na volta do segundo tempo, o Palmeiras trocou, né, como eu falei. Trocou o Murilo, que estava amarelado pelo Fux. Trocou trocou o Jeft pelo Kelvin, mas aí ele, na verdade, o que ele fez foi o seguinte, ele tirou o Jeft, colocou o Jeft na lateral esquerda e colocou o Kelvin na lateral direita. E tirou o Alan pelo Andréas, que também, na verdade, o que ele pegou, ele colocou o Andréas no lugar onde o Maurício estava jogando ali, de segundo atacante, recuou um pouco para ser como um 10 meio de campo mesmo, e colocou o Maurício de meia direita. Aí começou o segundo tempo, Palmeiras melhor, num lance bobo, né, o jogador da Portuguesa deu um pisão no Luiz, podia ter lesionado o menino, né? Não aconteceu, graças a Deus, né? O menino parece que estava bem pro mesmo no final do jogo, né? Saiu de maca, mas não por causa desse lance. E saiu, acho que também por uma questão de uma câimbra mesmo, que foi forte, não necessariamente uma lesão. Ele não jogou bem também depois. O cara foi expulso, reclamando ainda, né? Não tem muito o que falar. É um pisão daqueles pra expulsar mesmo, disse no VAR, expulsou. Depois disso, a Portuguesa caiu um pouco no jogo também naquele período. E o Palmeiras logo conseguiu achar um gol, né? Uma pifada do Larson com o Maurício. Chega na cara do gol, rola pro lado, o Luiz chega e completa, né? Acho que foi um bom lance, principalmente do Larson e do Maurício. O Luiz mereceu, né? Porque tava jogando bem o jogo, correu bastante. Mas ainda assim, naquele lance específico, não foi uma jogadaça dele, né? Foi mais dos outros dois. Acho que é um lance que faltou no Palmeiras ano passado, né? Um lance de pifada, um lance de bola enfiada mesmo ali, bola no pé no meio de campo. Vamos ver se esse ano melhora um pouco nessa questão, né? Com o Marlon Freitas, com o Andréas, né? Jogando. O Andréas também jogou relativamente bem esse segundo tempo. É isso. Depois de um tempo, no segundo tempo, também a gente teve a estreia de outro garoto, né? O Eric Belé. Ele entrou no lugar do Larson. O Andréas recuou um pouco para C8. O Maurício veio para 10. E o Eric Belé foi jogar de meia direita. Jogou bem também, o tempo que jogou. Jogador que já tinha estreado assim como o Larson, mas teve pouquíssima minutagem, né? Tinha estreado no jogo do Brasileirão ali, estreou hoje, esse ano no Paulistão agora. Um jogador interessante, quem sabe pode ser titular no próximo jogo aí no Paulistão, né? Um jogo menos importante. Dê pra gente ter a noção mais ou menos do que ele pode fazer em campo, mas eu achei interessante, tinha um jogador com característica parecida com o Alan. Jogador criativo, jogador que sai bem com drible rápido, que pode ser importante pra gente, né? Bom, aí a Portuguesa começou a atacar um pouco mais a gente. A lateral do Palmeiras, né, muito exposta, eu acho, os dois laterais. O Kelvin e o Jair, eu gosto deles, né, mas eu acho que
A questão do Jair defensivamente ele é melhor, né? Em vez de ala, acho que com ala ele não dá muito certo. Mas o Abel ainda insiste um pouco nisso. Acho que o Jair vai jogar mais como terceiro zagueiro mesmo, né? Não foi o caso, jogou como ala mesmo, jogando pelo lado invertido. Jogou bastante passe, inclusive, por ali, né? Porque não tem a qualidade toda. E já ainda já tá no lado invertido e também não é ali de cara que vai render, né? Mas mesmo assim, foi o que a gente conseguiu fazer pro jogo de hoje. Então é isso. Mais pro fim do segundo tempo, como eu falei, né? O Luigi sai com o problema lá acho que do que eu acho que é câimbra, né? Sai de maca, tudo. Talvez não seja câimbra, agora pensando no que eu tô falando. Mas tomara que não seja uma lesão grave. Espero que ele esteja pronto já pro próximo jogo. E é isso, ele sai. E entra o Bruno Rodrigues, que não faz muita coisa, né? O Bruno Rodrigues já tá pra sair provavelmente também, né? Os últimos minutos provavelmente a camisa do Palmeiras. Ele que tem interesse do Inter. Bom, agora que a gente acabou de falar um pouquinho do jogo, né? Eu queria aproveitar para falar um pouco do mercado de transferências, que eu não falei, né? Das principais notícias que saíram, mas eu queria falar agora um pouco. Bom, dois nomes que o Palmeiras buscou forte no mercado, assim, de acordo com rumores e notícias, né? Principalmente do GE, por exemplo, são o Almada e o Arias. Os jogadores são interessantes, mas eu não sei se o Palmeiras necessita tanto no momento. Claro que é bom ter jogadores desse nível, né? O Almada principalmente, mas é um jogador caro. Provavelmente ele não vem, né? Como é noticiado pelo GE. Uma negociação difícil, mas vamos ver se o Palmeiras não consegue. O Vitor Roque também era. E o Arias eu acho que na verdade é uma posição que o Palmeiras até precisa mais, né? Que é ali pela ponta, talvez um meia. O Almada eu vejo ali como um meia atacante, quase um camisa 8, né? Um jogador mais por trás. O Arias eu vejo como um cara que pode ser um ponta direita, um meia direita. Ou um meia atacante mesmo, mais ou menos, como o Maurício faz ali, como o Flávio faz, jogando atrás do Vitor Roque. Até com um meia normal também, camisa 10 ele pode fazer. Mas eu vejo ele como um jogador mais pra frente. É um cara bom pra caramba, inclusive, né? Bom de passe, tem visão de jogo, tem drible. Acho que é um cara que cairia com uma luva no Palmeiras, inclusive acho que mais com a Almada. Mas o Palmeiras precisa olhar bastante pra camisa 5 também, né? Não dá pra jogar com o Marlon Freitas ali, até dá na verdade, né? Mas não acho que seja o ideal. Ele tem que jogar como 8 pra conseguir se liberar, talvez o Andréas ali como 10. E aí buscar um outro 5, ou se o Almada vier, né? Eu acho que ele vai acabar bancando o Marlon, o André joga de 8. A gente joga ali na 5, uma possível contratação, e o Almada na 10, né? Eu acho que é um jogador interessantíssimo também. Mas uma posição que o Palmeiras até precisa, mas acho que pode suprir ela com o Andrés, por exemplo, se conseguir chegar a um 5, que é a coisa que mais importa no Palmeiras no momento. Bom, acho que o que eu tinha pra falar é isso, né? O Andrés não, o Almada, pelo que saiu, o Palmeiras fez uma proposta de 20 milhões por ele, né? De 50%. É uma negociação difícil pro Atlético, que é muito mais, né? Mas vamos ver o que o Palmeiras consegue. Às vezes ele chega aí, como foi o Vitor Roque, o Palmeiras consegue desenhar um acordo. O cara quer jogar a Copa do Mundo, lá fora talvez ele não vai ter essa oportunidade de ser titular para conseguir chamar atenção. Aqui, o Flaco, por exemplo, chamou atenção e foi para a seleção argentina. Quem sabe o cara não consiga voltar aqui e ir para a seleção. Então vamos ver. É isso, obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo, que eu acredito que seja na quarta-feira, né? Que é o Palmeiras e Santos. Um abraço, até mais. Avante palestra.